dia a todos, ainda bom dia, né? Começo agradecendo, é um prazer participar desse primeiro congresso, que, enfim, me sinto muito honrado pelo convite e, ao mesmo tempo, preciso começar usando aquela velha tática da introdução, que é o de pedido de desculpas, né? Quer dizer, a gente faz aí toda aquela justificativa. Então, o meu perdão vem porque eu me sinto um pouco estranho do ninho, né? Eu não sou nem arqueólogo, não estudo moeda, né? Então, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, é necessário, então, botar o meu lugar de fala, digamos assim, né? Situar o meu lugar de fala. E qual é esse lugar? Eu, efetivamente, trabalho com a construção de um espaço, né? Quer dizer, a organização e articulação de um espaço que vai muito além das jurisdições coloniais, né? Quer dizer, um espaço transfronteiriço que reúne áreas de governação da América Espanhola e da América Portuguesa. Não é? Então, portanto, de que maneira, durante uma certa temporalidade, os séculos XVI e XVII, ali se construiu muito mais uma lógica de integração e de circulação amistosa do que de conflito, se bem que os conflitos existiram e eles são classicamente abordados pela historiografia, são as famosas bandeiras paulistas que arrasam ali toda aquela territorialidade daquele espaço. Mas, para além desse momento conflituoso, você tem ali uma lógica de integração. Como eu trabalho com essa noção de construção de espaço, é fundamental que eu consiga articular sempre, né, os personagens e os objetos, né, quer dizer, efetivamente. Eu penso ali numa triangulação constante entre o território, o espaço, né, na sua lógica física, a circulação de sujeitos e de objetos, né. Com isso, eu consigo abrir campos de pesquisa infinitos, né? Eu trabalho com redes de personagens, eu trabalho com cultura material, e aqui estou convidado para pensar um pouco essa noção de moeda, e vou fazer um esforço nisso, né? Peço desculpas, para além de tudo, de eventuais análises muito primárias, né? Ou talvez uso de conceitos que até para vocês já é um pouco já ultrapassados, né? Mas, de qualquer forma, então, peço que vocês relevem um pouco e perdoem esse estranho, tá bom? Só construindo essa justificativa, né? Bom, qual é a temporalidade, né? Meados do século XVI a meados do século XVII. Porque essa temporalidade, precisando a minha pesquisa, quer dizer, eu estou pensando no surgimento dos primeiros núcleos espanhóis nesse território platino, que compreende, para a gente ter uma noção de espaço físico, né, o que é a governação ou a província do Paraguai, a província do Rio da Prata, né, Argentina, e a província de Tucumã, que também é um território argentino hoje. E, na área portuguesa, compreende a capitania de São Vicente, né, nós aqui, e a capitania do Rio de Janeiro, em grande parte, principalmente pela sua articulação litorânea com Buenos Aires. Então, eu estou pensando nesse grande espaço de circulação do século XVI ao XVII. Então, dos primeiros núcleos surgidos ali, a partir da década de 1540, 30-40, até 1680, que é um marco, porque é a criação da chamada colônia de Sacramento, né, já na beira do Rio da Prata, que reorganiza, reconfigura as relações geopolíticas entre portugueses e espanhóis nesse espaço platino. Então, essa temporalidade, mano. De qualquer maneira, essa temporalidade ela coincide, e é sobre ela que eu vou falar aqui, com um período chamado de União Ibérica, né? Esse período da União Ibérica, que vai, em termos cronológicos, de 1580 a 1640, tem a ver com a incorporação, entre muitas aspas, isso é uma briga gigantesca na historiografia da era moderna, né? A incorporação de Portugal ao patrimônio régio dos Habsburgo do Império Filipino, né? Quer dizer, desse grande Império Filipino, e é sobre ele que a gente precisa, talvez, começar, porque esse período filipino ele é um daqueles períodos que, na história econômica, são chamados de furor metálico. Né? Quer dizer, a hegemonia espanhola, né, do Império Espanhol, e a coincidência, não é bem uma coincidência, claro, né, das descobertas das minas na América, tanto as de prata quanto as de ouro, especialmente Potosí, permite aí a larga, né, produção e difusão
de moedas espanholas por grande parte deste espaço imperial cada vez mais global e cada vez mais mundializado, né? Então, esse contexto é um contexto, portanto, de produção metálica e de circulação metálica grande. Isso não significa que não exista, como muitos autores ponderam, uma certa escassez de metal, né, sempre presente nesse período moderno. Na lógica colonial, nem se fala, né? Quer dizer, na lógica colonial, a escassez de moeda é uma realidade constante. Ela existe, principalmente em alguns meios, especialmente nos meios portuários. A moeda, na realidade colonial, por exemplo, brasileira, ela se associa comumente ao pagamento de salários das autoridades régias e ao pagamento do clero. No período da União Ibérica, você teria um incremento dessa circulação de moeda em função exatamente do comércio das praças portuárias portuguesas com o comércio castelhano a partir de Buenos Aires, principalmente. Então, você tem aí a presença dessas moedas, os pesos, os reais, os patacones, os maravédis, as moedas deste Império Espanhol circulando na América Portuguesa, especialmente nos portos. Pernambuco, Salvador, Rio de Janeiro e alguma coisa em São Vicente, pouco, né? Mas alguma coisa em São Vicente. Então, você tem um momento aí, portanto, de circulação maior, especialmente nas áreas portuárias. Em Buenos Aires também, né? Quer dizer, a presença dessa moeda ela é grande. Agora, o que você identifica nessas praças comerciais portuárias? A presença de uma espécie de dupla economia, né? Quer dizer, uma economia movida por essa transação monetária com a moeda, feita nestas trocas entre comerciantes e tratos e tratantes comerciais, e uma economia cotidiana mobilizada a partir das trocas in natura, de objetos in natura, que permanecem durante grande parte do período colonial, e quando eu falar do Paraguai isso vai ficar mais claro ainda, né? É um espaço de circulação, Buenos Aires mobiliza a moeda, porque ele faz parte deste caminho que o conecta a Potosí, né? Quer dizer, portanto, o centro gerador do metal e um lugar onde se cunha a moeda, né? Se produz a moeda também, né? Então, ao longo deste caminho que parte de Potosí, né? Desculpa, estou confundindo. Onde eu ia confundir? Tem um flechinho do lado. Acho que aqui, perdão também pelo mapa, esse é um mapa eu que fiz, ele é um improviso, eu ainda vou aprender a fazer mapas, não é? Mas, enfim, ele é um exercício, não é? Cartográfico, aí, digamos, né? Então, quer dizer, se a gente pegar aí a parte de baixo, né, de Buenos Aires até Potosí, todo este caminho é um caminho na qual a moeda se apresenta como um dos mecanismos, né, de troca comercial. Então, ele existe nessa rede de relações, mas principalmente mobilizando esta economia de maior escala, essa troca entre mercadores e não necessariamente as trocas cotidianas. Mesmo a moeda de cobre espanhola, porque você tem a moeda, quer dizer, a moeda clássica espanhola, de novo, que é o real a 8, né? Quer dizer, esse peso espanhol, também é apelidado de o dólar espanhol, né? Quer dizer, essa moeda de circulação comum, essa moeda de prata, né? Ela é presente na América, ela é bastante presente na América, ao contrário da moeda de cobre, que é essa moeda cotidiana, né? Essa moeda da troca que, inclusive, a professora Beatriz comentou aqui naquela lógica equivalente às moedas de bronze, né? Essa moeda miúda bastante ausente na América, né? Tanto portuguesa quanto espanhola, ao contrário do real a 8, né? Bom, então esse é o espaço, digamos, de circulação e troca. Então, estas rotas comerciais permitem alguma presença de moeda. O que não acontece, ou o que não é verdadeiro, né, em relação aos circuitos que a gente pode considerar como circuitos mais marginais dentro destas rotas comerciais. Para a gente entender o que eu quero dizer, vamos lá. Bom, a rota oficial imposta pela coroa espanhola de escoamento da prata também não é por Buenos Aires, não é? É pelo Pacífico, não é? Ela sai por Cadial, passa por Lima, Porto de Cadial sobe até o Panamá, do Panamá cruza o istmo em lombos de mula e cruzam para a Espanha. Então, a rota
a rota oficial é a rota pelo Pacífico. Portanto, a rota de Buenos Aires é uma rota mais cômoda, claramente mais cômoda, mas não é a rota oficializada. Ela é considerada a rota de contrabando com algumas autorizações comerciais. E essas autorizações é que permitiam exatamente este contrabando. Eu podia entrar 1.000 escravos por ano, entravam 5.000, 6.000 nas embarcações, né? Então, você aproveitava essas licenças para entrar tanto a mercadoria legal quanto a ilegal, o que é também fascinante para pensar o contrabando, como mesmo o que pratica o comércio legal é o que pratica o contrabando, como não são lógicas distintas, né, na perspectiva econômica das trocas coloniais, né? A rota, ou, portanto, este outro caminho que eu estou apresentando aqui para vocês, ele é a alternativa da alternativa, né? Quer dizer, se o caminho de Buenos Aires já é uma alternativa, este outro caminho, que é o caminho que eu gostaria de falar um pouco mais com vocês, é um caminho que vai se organizando gradativamente, desde o final do século XVI, e que vai perdurar até a década de 1630, 40, quando as bandeiras vão inviabilizá-lo como um caminho de trocas comerciais. Que caminho é esse? É um caminho que parte... Bom, aí há controvérsias, né? A historiografia paulista diz que o caminho parte de São Paulo e os paraguaios dizem que parte de Assunção. Aí a gente, né, enfim, vai depender do ponto de vista. Mas é um caminho que, portanto, conecta, né, basicamente São Paulo, né, o Planalto de São Paulo, pelo rio Tietê, mas também não só, eu priorizei aqui o caminho do Tietê, mas fundamentalmente pelo Tietê até o Rio Paraná, e do Rio Paraná você acessa aquela rede de vilas e de ocupação colonial do espaço chamado Guairá, né, que é o que dá o título, a chamada aqui. O que é esse Guairá? Ele coincide grosseiramente com o que é hoje o Oeste Paranaense, bem grosseiramente, porque aí a gente entra nessas polêmicas de história regional. Então, os livros didáticos do Paraná coincidem o Guairá exatamente com a fronteira do Paraná, e isso não faz o menor sentido, né? Mas, enfim, ele conecta, portanto, a esse espaço, e desse espaço, ali, a partir do porto de Maracaio, pelo rio Jejuíguaçu, ele vai até Assunção. Tem um apontador para mostrar? Não precisa. Eu não sei, porque eu vou acabar acertando o seu olho. Hã? Vai ter que ficar desviando. Não, acho que tudo bem, não tem muito mais, são só esses, mas deu para pegar um porto? Mas vocês preferem que é esse aqui? De qualquer maneira, a ideia aqui é que você está pensando, porque, vejam, esse mapa ele cumpre um papel importante para mim, porque ele mostra uma região que, teoricamente, sempre foi associada ao no man's land, né? Quer dizer, a um lugar de acesso bandeirante, de vazio geográfico, né? De ocupação, e que você olha um raio-x desse território entre 1580 e 1640, você vê ali uma multiplicidade de ocupações, né? Que conecta e um caminho e caminhos que são largamente ocupados, né? Não vamos chamar de uma Castelo Branco, mas estamos ali num universo de circulação bastante intenso e que vai se organizando até que, digamos, a macroconjuntura, né, das disputas entre portugueses e espanhóis, as questões internas, as disputas pelos índios guaranis, etc., a presença dos jesuítas, que vai, né, assim, construir um problema nas relações entre colonos, indígenas, jesuítas, a triangulação vai ficando complicada, é que vai levar, efetivamente, aos ataques bandeirantes e vai mudar um pouco a lógica. Mas todo esse período é um período de ampla circulação nesse pedaço, nas duas direções, né? Quer dizer, o que você tem aí, efetivamente, né, e é um caminho bem alternativo, é um caminho... O governador do Paraguai, em 1628, assumiu o cargo dele pelo caminho do Tietê, né? E ele fez o caminho em 17 dias. Portanto, é uma saída do Guairá para chegar ao litoral em 16, 20 dias. O caminho tradicional do Rio Paraná, que era o escoamento de Assunção, que é do Paraná até Buenos Aires, eram 116 dias, que é o caminho oficial, né?
por barcas e navios. Então, era um caminho viável. E foi um caminho que teve um incremento importante na década de 1620, por causa da alfândega de Córdoba, né? Que era a coroa espanhola tentando controlar esse circuito Buenos Aires-Potosí, instaurou uma alfândega em Córdoba, de Tucumã, e exatamente coincide com o incremento, com a presença maior de forasteiros, isso aparece nas atas da Câmara de São Paulo, inclusive forasteiros travestidos, o que é muito interessante, leigos em roupas de padres, e padres em roupas de leigos, e mulheres em roupas de homens, e homens em roupas de mulheres. Isso é uma verdadeira, né, inovação identitária em pleno século XVII, né? Quer dizer, tem a coisa dos pícaros, né? Tem toda uma discussão bacana para se fazer, mas, enfim, então é um caminho que foi bastante utilizado durante a União Ibérica, mas antes e depois também, né? O relato mais antigo que temos é exatamente de Assunção até a capitania de São Vicente, que é o relato do alemão, soldado alemão, Ulrich Schmidl, né? Que teria feito isso em 1552, antes, portanto, da criação do Colégio de São Paulo, né? E ele passa por Santo André da Borda do Campo e identifica os filhos dos ramalhos como um fruto podre, né? Porque São Paulo vai ter fama de lugar de bandido, né? Então já começa desde o começo. Tá certo? Bom, enfim, o que temos aí nesse espaço? Nós temos aí 3 vilas. Isso é só um detalhe também. Se você pega ali Santiago de Jerez lá em cima, aí ocupa um lugar que é hoje Mato Grosso do Sul, né? A historiografia regional brasileira, então, a história paranaense associa o Guairá. Então, portanto, Santiago de Jerez fica fora da história colonial do Guairá, porque ela é lida pela lógica regional. Agora, dentro desse espaço colonial, não dá para você separar, obviamente. O Guairá é composto exatamente por esses 3 núcleos de vilas. Santiago de Jerez, lá em cima, Vila Rica do Espírito Santo, que, se não me engano, as ruínas da cidade dessa, porque essa cidade teve 7 sítios diferentes. Fica numa cidade paranaense chamada Fênix, né, no oeste do Paraná, e Ciudad Real do Guairá, próximo às antigas 7 quedas, né, hoje desaparecidas, né, do Rio Paraná. Uma mina de ferro, a mina de Tambó, ali embaixo, uma pequena mina de ferro, e o Porto de Maracaio, com certeza o lugar de maior circulação, da onde escoa a principal mercadoria nesse contexto e que vai efetivamente permitir algum tipo de engate do Paraguai à lógica econômica colonial, que é a erva mate, nativa da Serra de Maracaio, ali acima, marcado grosseiramente no meu mapa, né? Assim, a menor noção e pretensão de precisão geográfica. Okay? Mas essa erva é colhida dos montes de forma nativa, natural, né, pelos índios, encomendados, é claro, e daí ele sofre um tratamento de torra, queima, moagem, e depois circula para uma ampla espacialidade, ela é de consumo largo. Há várias discussões sobre isso, há o livro do Garavaglia, importantíssimo sobre a erva mate, como essa erva vai passando de um consumo ritual entre os guaranis e vai se incorporando para o uso cotidiano, obviamente mediado pelas hierarquias sociais, evidente nas cuias, por exemplo, né, nas formas das cuias, mas ela vai marcar a sociabilidade dessa ampla espacialidade que, enfim, ocupa essa região platina, inclusive São Paulo, né? Saint-Hilaire identifica, no começo do século XIX, o uso, o consumo da erva mate entre os paulistas como um hábito comum e que depois vai desaparecer em função de N conjunturas. Mas a erva mate vai ocupar, portanto, um lugar fundamental como mercadoria, mas aí é o que me interessa, no caso, para vocês, como moeda mercadoria, né? Como ela vai ocupar um outro lugar para além do seu consumo, ela vai ser um grande meio de troca desses espaços, né? Assim como o ferro, este ferro extraído de Tambó, por exemplo, e o algodão, as varas, né, a vara de algodão, 1,10 m mais ou menos, que vão se tornando moeda nesse espaço, né? Quer dizer, nestes caminhos aqui, aí eu peço licença só para ver esse trechinho, a erva mate, os tecidos e vestidos, e as chamadas cunhas de ferro, que são esses objetos de ferro com maior ou menor trabalho, né, com maior ou menor requinte na sua produção,
serviram continuamente como equivalências nas trocas mercantis, né? Medidas quase sempre por valores monetários, mais ou menos regulados pelas autoridades. Eu vou precisar isso um pouco para vocês. Numa sociedade na qual a moeda propriamente dita, ela era, se não ausente, bastante rara, né? Ademais, eram usados, tanto a mate, os tecidos, quanto as cunhas de ferro, para o pagamento do trabalho indígena, principalmente a partir do começo do século XVII, para as encomendas, para os resgates, ou seja, para as trocas efetuadas junto às populações indígenas, e como padrão de dotes. Os cálculos e medidas para o estabelecimento dos dotes para os casamentos também se faziam a partir destas mercadorias. E são, portanto, incorporados num universo de trocas mercantis bastante típicas da era moderna, né? Quer dizer, fazem parte dessa lógica de referência metálica, né? Mas também atuam sobre todo um universo de trocas simbólicas e de referências culturais, mediando, portanto, culturas, né? São intermediários entre as culturas europeia e indígenas em pleno sertão, né? Porque eu acho que é isso que nos interessa, sobretudo aqui. Que tipo de objetos que circulam de um lado para outro, né, e que vão ser, de alguma forma, mediados por essas moedas mercadorias? No caminho de São Paulo para o mundo peruano, para esse Peru, que é uma abstração geográfica, né, inclui tudo, né, alguns poucos escravos negros, temos poucas referências de escravos negros, muitos tecidos, e aí tecidos de diversa ordem, desde os panos de algodão grosseiros produzidos nas próprios teares dos paulistas, por exemplo, até tecidos de Holanda, tecidos de Rouen, né, os tafetás variados, trazidos por importação e chegados a partir da capitania de São Vicente. Muitos objetos de resgate e troca com os índios, como facas, tesouras, as contas, as famosas chaquiras, e assim elas são também nomeadas na documentação paraguaia, e alguns objetos pequenos variáveis, como cofres, armas, poucos livros, né, um ou outro livros, e algumas taças de prata, etc. De qualquer forma, é muito só um detalhe, é muito interessante olhar para esse universo de imagens, porque ele dá conta daquela dimensão broderiana, né, de uma mundialização se formando a partir também da lógica de consumo, né, portanto, objetos, tecidos de Holanda, cofres de Flandres, seda da China, etc., etc., e o algodão de São Paulo, a erva mate, o chapéu de Tucumã, quer dizer, ela reúne instâncias, né, espaços regionais econômicos nesse contexto de formação desse mercado global. E algum ouro. Aí há toda essa polêmica sobre o ouro de São Paulo, o quanto se produziu, o quanto não se produziu. Tem um livro recente do Nestor Goulart Reis, só sobre esse ouro, né, nas capitanias do Sul, mas efetivamente algum ouro sim saiu de São Paulo. Você tem vários indícios, mas entre eles a presença do governador-geral em São Paulo entre o final do século XVI e o começo do século XVII. Ele libera a extração de ouro em 1599, todos estão permitidos para extrair o ouro em São Paulo. Em 1601, ele já proíbe a circulação de ouro em pó. Mas essa proibição da circulação de ouro em pó, ela é, de alguma forma, um indício de que algo está circulando. É um ouro de lavagem, é um ouro de pouca monta. Quando você olha os inventários de quem tem bateia, né, de quem tem os instrumentos de garimpagem, nunca é a atividade principal. O sujeito tem terras, tem criação, tem plantação de milho, tem a criação, quer dizer, mas o ouro faz parte dessa conjuntura. E todos os processos, porque aí vem, qual é a documentação que eu uso? A documentação que eu uso são basicamente processos feitos, porque esse caminho, ele é sempre, como Buenos Aires, esse caminho também é regulado pela coroa. Então, há processos, há prisão de gente que faz esse circuito e tem seus bens confiscados. E a demanda é sempre encontrar ouro. Se o cara vem de São Paulo, porque ele está carregando ouro em algum lugar. Então, essa busca pelo ouro, ela também é, de alguma forma, um indício dessa presença, né? Eu não tenho nenhuma referência, mas provavelmente circula prata no caminho inverso. Alguma prata, um comércio de pouca monta, mas alguma prata, né? Lembremos, inclusive, que o mineiro mor,
Isso é um processo bastante interessante para mim. O Mineiro Mor do Brasil, o sujeito que foi nomeado como o principal responsável pela mineração de ouro em São Paulo, Manuel Pinheiro Azurara. Esse sujeito vem para São Paulo, distribui datas de Minas, etc., e depois vai para o Paraguai. Larga tudo, vai para o Paraguai negociar erva mate. Ele vai carregado de tecido e ele vai trocando as roupas por erva mate, porque a erva mate é o capital que lhe permite chegar em Assunção e, a partir daí, iniciar suas redes de troca. E lá ele permanece até, isso acontece, esse processo em 1606, em 1612 ele ainda está cobrando dívida dos conhecimentos, que são aqueles papeizinhos, né? Aqueles compromissos de que eu vou te pagar, de erva que ele trocou, de tecido que ele trocou por erva ao longo do caminho todo, né? Então, me parece que temos aí um outro indício bastante interessante nesse sentido. De lá, do Paraguai para cá, erva mate, farinhas, açúcar, sebo, couro, né? Os chamados frutos da terra, né? Esses frutos da terra é que me parecem aí bastante interessantes, né? No começo do século XVI, as autoridades coloniais já começam a usar a expressão monedas de la tierra para definir as trocas comerciais desta região paraguaia. E o que são as monedas de la tierra? São exatamente esses produtos, né, feitos, extraídos dessa realidade paraguaia, especialmente o ferro, a cunha de ferro, o algodão e a erva mate, que vai, a partir do final do século XVI, ganha destaque nessas trocas, né? O que vai acontecendo, o que vai me parecendo bastante interessante, quando você olha o perfil, a lógica econômica desse contexto, é que os inventários paraguaios e mesmo a documentação revela a pequeníssima presença de moeda efetiva, de moeda real. Mas todos os cálculos, todas as transações são feitas a partir da referência da moeda, ou essa moeda imaginária, digamos assim, essa moeda espanhola, os pesos, os reais, o real a ocho, os maravedis. Então, tudo se mede a partir desse valor, mas a moeda efetivamente não existe. E é exatamente por isso que você começa ali, então, em 1549, você tem aí a primeira regulação, né? O governador Irala, ele estabelece as primeiras equivalências. Então, um anzol de resgate vale 5 maravedis. Uma cunha de la marca, né? Quer dizer, uma cunha feita de forma mais grosseira, 50 maravedis. Uma cunha feita na bigorna, 100 maravedis. Veja, a cunha, ou esse metal de ferro, é nesse momento inicial, a grande referência. O que vai se percebendo é que a cunha, ela também vai sofrendo alteração no valor e ela vai se mostrando como instável. E, portanto, o pano de algodão ocupa esse lugar, digamos, dessa referência estável nas trocas. Então, já em 56, o pano de algodão vira a moeda, né, que vai se tornando a grande referência, a vara, né, de moeda. Então, uma vara de algodão passa a valer 130 maravedis. Então, ela passa a ser a grande moeda de referência, isso já em 56. Isso é muito interessante de a gente pensar, inclusive, porque em 1599, o governador do Paraguai e Rio da Prata, nesse momento ainda as duas governações são juntas, tenta obrigar todos os mercadores que fazem comércio no Paraguai a que façam a transação, pelo menos 1/3 da transação teria que ser feita em moeda. O que aconteceu é que os mercadores passaram a fugir do Paraguai, deixaram de ir para o Paraguai. Então, você abandona essa medida e continua-se a usar sempre a referência da moeda da terra, das transações comerciais feitas a partir do pano de algodão e alguma coisa com a erva mate e com a cunha de ferro, até o século XIX. Então, o Paraguai ela vai ter grande parte das suas relações mercantis cotidianas a partir dessas moedas de la tierra até o século XIX. Né? O que me parece também um dado bastante interessante. Né? As cunhas vão caindo de valor ao ponto de 1607, quer dizer, estou pensando na substituição, na transformação do pano de algodão como a moeda predominante, né? Em 1607, você tem um processo do governador do Paraguai e Rio da Prata ainda, Hernán Arias de Saavedra, que manda investigar o valor da cunha de ferro, e já ninguém sabe mais precisar, ninguém mais consegue definir o valor da cunha de ferro na região do Guairá, né? Então, ela vai desaparecendo
e dando lugar ao pano de algodão e à erva mate. A erva mate com detalhe. A erva mate ela vai ocupar esse lugar até que os jesuítas assumam a produção da erva mate, porque os jesuítas combatiam a erva mate no começo, achavam que a erva mate alterava a consciência, que era uma erva do capeta, essa coisa toda, não é? Não pode tomar. Não. Rapidamente perceberam que a erva mate era o grande negócio e as reduções jesuíticas passaram a produzir erva mate em larguíssima escala, é o auge da produção herveira da região do Paraguai. Nesse momento, digamos, o mate deixa de ser moeda mercadoria e se transforma em simples mercadoria, digamos assim. Né? Ela faz um pouco essa transição e o pano de algodão continua a ocupar esse espaço. Né? Bom, em 1611, aí eu acho que é um dado interessante para pensar essa lógica da erva mate, acontece um fenômeno que esse eu tenho ainda dificuldade de precisar essa relação, porque, como eu disse para vocês, a minha especialidade não é numismática, e eu estou aqui me aventurando a apanhar bastante daqui a pouco as perguntas. Mas, por exemplo, em 1611 você tem as chamadas ordenanças de Alfaro. Né? As ordenanças de Alfaro elas são uma das várias tentativas de regular as encomendas. Né, botar algum freio na encomenda. Né? Falou assim, olha, o que são as encomendas? São as formas de exploração da mão de obra indígena. Né? Quer dizer, são uma das formas de exploração da mão de obra indígena. As ordenanças tentam regular o tempo de trabalho na mita, a distância entre o povo indígena do povoado branco, tem uma série de medidas. Mas estabelece também o fim da encomenda de serviços. Né? Quer dizer, o fim, os índios não deviam mais pagar com trabalho e deviam, portanto, receber pelo seu trabalho. Com o quê? E aí o Alfaro define vara de algodão. Né? Então, a vara de algodão passa a ser a referência do pagamento do trabalho indígena. E a vara de algodão passa a valer 6 pesos. Mas o Alfaro equivale os 6 pesos ao real a 8, que é a moeda comum desse império espanhol, e que vale 8 pesos. Então, é como se a documentação vai mudando e, portanto, a partir do século XVII, você passa a usar a expressão pesos de la tierra, ou seja, quer dizer, é uma conversão do peso espanhol feita na própria dinâmica local paraguaia que modifica a equivalência da moeda, o valor da moeda em circulação. Não há moeda em circulação, há referência. Né? Portanto, o real a 8 passa a valer 6 pesos, no Paraguai especificamente, e não 8, que é o padrão do numerário comum na lógica do Império Espanhol. Portanto, você vai construindo aí esses mecanismos de adaptação dentro dessa realidade. Né? Eu estou acabando já, né? Acabei me desprendendo do texto e, portanto, pulei partes. Mas, enfim, só para curiosidade, no porto de Maracaio, a erva mate, 2.000 libras de erva mate valem um vestido. E 500 libras, basicamente algo como 20 quilos de erva mate, lhe permitem adquirir um chapéu. Não é? Basicamente, essa de produção desse lugar. Né? Bom, tem um último detalhe que eu acho que é interessante, eu não sei o quanto isso pode interessar vocês, mas esse é um processo de 1621, é o último aspecto. Né? É um processo de 1621, na qual 4 comerciantes portugueses são abordados, né? Na beira do rio Iruí. E, nesse rio, eles têm a sua mercadoria, os seus bens elencados. Okay? Eu classifiquei os bens aqui, peças, 2 negras de Angola, uma índia escrava, tecidos, que é o que mais tem, okay? Armas e objetos de corte, contas, ouro, né, ou peças de ouro e outras peças menores. Isso é a mercadoria que esses sujeitos levam consigo. É muito interessante, porque os bens são todos confiscados. Certo? São todos confiscados. São todos confiscados e vão ter ali mesmo, no sertão, a destinação deles resolvida. Eles vão ser rematados em leilão e depois vão ser distribuídos entre diversos personagens. O que me parece fascinante para pensar a construção, talvez eu force um pouco a mão, mas é quase uma cula, sabe,
né, dessas redes de reciprocidade organizados a partir destes objetos de troca. Então, você consegue, esse processo é fascinante, porque você vai... O que acontece é que os objetos são confiscados e esse tinha ouro no meio. E é claro que o governador do Paraguai estava metido nesse negócio. Então, 3 anos depois, o governador do Paraguai manda fazer uma investigação para ver o que aconteceu com os objetos, porque, afinal, ele perdeu muito dinheiro nesse leilão e nessa distribuição feita no sertão. E aí você consegue acompanhar, né, para onde vão os bens e os objetos. Então, veja lá você tem vários membros da tropa que vão recebendo coisas, o escrivão, o irmão do denunciante, o sargento, o soldado, testemunhas, todo mundo vai ganhando coisa, padres, inclusive os jesuítas, né? Então, José Cataldini é um dos padres famosos, né? Antônio Duy, o padre, o vigário de Cidade Real e índios, né, que também recebem capuzes, né? Os caciques. E membros de cidades que estão, inclusive, ausentes das trocas. Você tem ali, né, dentro, digamos, do meu objeto de pesquisa, um panorama dessas redes de relações, desses agentes coloniais em circulação, em trânsito, em intercâmbio nesse contexto fascinante. O que mostra que nem todas as relações são conflitivas, né? Quer dizer, a gente tem aí relações e a presença, né, de soldados, padres, vigários, indígenas, numa rede de trocas e relações mediadas por objetos, especialmente pelo objeto que é considerado objeto de maior valor nesta lógica de circulação e troca comercial, que são os tecidos, as roupas, né? Elas são bens de uso de moeda, elas são pontos de referência de moeda, elas são objetos de resgate, de pagamento de salários, e elas são objetos que cumprem papel nessas redes de reciprocidades, né? Eu acho que boa parte dessa realidade do Paraguai ela é, com as devidas ressalvas, bastante extensível à realidade paulista, da capitania de São Vicente e de São Paulo, nessa lógica colonial. E eu acho que é interessante pensá-las, de qualquer maneira, como economias inseridas nessa monetização da era moderna, sim, quer dizer, ela é a grande referência, ela é a marca, né, que constrói essas mediações, mas em espaços de fronteira, né, culturais e geográficos, hibridizando-se também, portanto, com formas econômicas bastante tradicionais de trocas em natura e lógicas de reciprocidade, né? É isso, acho. Não sei se deu certo. É isso.